Olá! Neste vídeo, vamos apresentar mais um pouco do que o terapeuta ocupacional pode em sua prática profissional e no desenvolvimento de seu campo de conhecimento. Esperamos que fiquem motivados a conhecer mais, frequentando o curso de graduação em terapia ocupacional. Entre os diferentes campos de atuação do terapeuta ocupacional, as ações que acontecem no que se chama de interface arte, corpo, saúde e cultura são estudadas de um jeito mais ampliado desde a década de 1980. Esses estudos e a atuação neste campo permitem que haja produção de saúde em espaços tradicionais das artes e da cultura, tais como museus, centros culturais, grupos de experimentação artística, centros de convivência e o próprio espaço público da cidade. A presença do pensamento e das práticas de saúde nos espaços de arte e cultura favorece a construção de propostas com oportunidades de acesso, exercício e expressão dos potenciais criativos, artísticos, culturais e intelectuais de todas as pessoas, independente de diagnósticos, condição socioeconômica, raça ou orientação sexual, intensificando aspectos sociais e coletivos necessários para dar lugar a outros modos de existir nesse mundo. Essas ações orientam-se por diretrizes internacionais, como as que preconizam a ONU, quando diz que os direitos culturais fazem parte dos direitos humanos. Muitas vezes, essas ações são chamadas de tecnologias socioculturais. A produção de tecnologias socioculturais e o desenvolvimento de práticas de intervenção social que proponham soluções criativas e participativas para essas pessoas que fazem parte da população atendida em terapia ocupacional, em sua maioria marcada por experiências com as deficiências, o sofrimento psíquico e outras situações de vulnerabilidade, é uma necessidade atual no campo da saúde, na relação com os direitos sociais e na produção coletiva da vida. A formação em terapia ocupacional, para desenvolver ações na interface arte, corpo, saúde e cultura, é uma experiência que se dá na relação direta com a comunidade e com os processos sociais e culturais. Esta é uma área de atuação e pesquisa na terapia ocupacional brasileira que tem sido desenvolvida nos últimos 30 anos com núcleos de pesquisa, formação e trabalho comunitário em muitas universidades públicas, como as universidades federais de São Carlos, de Santa Maria, de São Paulo, do Rio de Janeiro, a Universidade do Estado do Pará, entre outras. A atuação profissional nessa área acontece frequentemente através de iniciativas autônomas, ligadas à produção cultural e à sustentação de coletivos artísticos, e também através de projetos ligados a políticas públicas de saúde, cultura, educação e assistência social, que se voltam para a garantia dos direitos sociais. Além disso, para se preparar para um exercício profissional que se ancora nas relações, é importante conhecer a si mesmo, estar aberto a novas experiências e construir um corpo que possa acolher e estar sensível às diferentes formas de se expressar e habitar o mundo. Esses são aspectos bastante investidos no curso de graduação em terapia ocupacional. Como vocês já devem ter ouvido sobre a formação na Universidade de São Paulo, todo o trabalho universitário é orientado por ações de ensino, pesquisa e extensão. No curso de terapia ocupacional da Faculdade de Medicina da USP, o Laboratório de Estudos e Pesquisa Arte, Corpo e Terapia Ocupacional, conhecido como PACTO, desenvolve essas ações de ensino, pesquisa e extensão com um grande compromisso com o campo social, contribuindo para a formação de estudantes de terapia ocupacional e também de outras profissões no âmbito da clínica e das artes. Dentro das ações de extensão universitária estão as várias formas de atividades diretas da universidade com a população em geral. As ações no âmbito da extensão buscam favorecer o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade a serviços, equipamentos e práticas de arte, corpo e cultura, e constituem um campo de formação prática para os estudantes de terapia ocupacional. Para criar e sustentar este espaço de formação,
Atualmente, o enfoque principal das propostas do Pacto está voltado às parcerias com projetos contemporâneos que transitam pelos campos das artes, da saúde e da cultura e enfatizam atividades em vivências coletivas com aquelas populações, ligados a equipamentos e serviços externos à universidade, coletivos de criação, oficinas de dança, companhias de teatro, corais cênicos, setores educativos de museus, centros de convivência, pontos de cultura, são alguns exemplos dessas parcerias e espaços de atuação. As disciplinas oferecidas pelo Pacto proporcionam espaços de reflexão crítica e experimentação prática com as atividades artísticas e com as práticas corporais. Todas essas disciplinas buscam investir no que se chama de perspectiva transdisciplinar, porque articula elementos de diferentes disciplinas, fazendo uma interferir no jeito de pensar e de fazer da outra. Nesse caso, as artes, a clínica, a educação, a filosofia e a saúde. O conjunto específico relacionado à interface arte, corpo, saúde e cultura começa com uma disciplina chamada repertório de atividades, que motiva os primeiros contatos com a formação e a exploração de repertórios, assim como a invenção de modos de valorização e compartilhamento de conhecimentos existentes. A seguir, vem a disciplina Processos Criativos, que proporciona discussões em torno à questão da criação e propõe experimentações criativas relacionadas ao campo das artes e dos fazeres artísticos. Nesse conjunto, ainda está a disciplina de Linguagens, que explora a questão das diferentes artes, teatro, dança, performance, literatura, entre outras, e suas possibilidades de extensão na clínica da terapia ocupacional, também propondo laboratórios expressivos e exercícios críticos com as produções culturais e as questões de acessibilidade. Num outro eixo do curso de graduação, encontram-se disciplinas que abordam as práticas corporais do ponto de vista da terapia ocupacional. Nesse eixo, o estudo das questões relacionadas ao campo de interface arte, corpo, saúde e cultura se apresentam na inauguração de modos de pensar o corpo, sua relação com o movimento, a criação de si e do mundo, e as diferentes formas de expressão vinculadas à corporeidade presentes nas disciplinas de cinesiologia e de prática corporal 1. Além dessas disciplinas, o Laboratório Pacto é responsável por disciplinas de formação na prática profissional, como os estágios, e de formação em pesquisa, como as disciplinas de iniciação à pesquisa no campo das ações na interface arte, corpo, saúde e cultura. A discussão das atividades, dos processos criativos, das linguagens e do corpo se relacionam diretamente com a atuação do terapeuta ocupacional nessa interface. O laboratório também oferece bolsas de iniciação científica e de extensão para os estudantes da graduação, de forma que eles possam ampliar sua formação neste campo. O laboratório também desenvolve pesquisas que abordam as formas de atuação e as tecnologias socioculturais que são desenvolvidas nesse campo. Atualmente, estamos desenvolvendo a pesquisa Deslocamentos Sensíveis, inscrições públicas dos modos de existência de projetos coletivos na interface arte e saúde na cidade de São Paulo. Nessa pesquisa, buscamos promover a integração e o fortalecimento da rede de projetos coletivos que são parceiros do Pacto e inventar coletivamente, com os participantes da pesquisa, estratégias para que os modos de criação e vida coletiva experimentados nos projetos possam ser compartilhados e ganhar visibilidades que considerem suas singularidades, potencializando a inserção artístico-cultural das obras e de seus autores. Ao mesmo tempo, estamos instrumentalizando os estudantes para ações nessa interface. Possibilitar que a singularidade daquilo que é produzido nesses contextos seja compartilhado e possa incidir em outros territórios, sem que essa divulgação fira os modos de existir desses grupos, é o desafio e o problema que esta pesquisa busca enfrentar. Sendo assim, esse projeto está acompanhando um processo de criação e fortalecimento de redes e de invenção de dispositivos coletivos, articulados ao ensino e extensão universitária,
que vão registrando e tornando visíveis os modos de existir e de gerar formas coletivas experimentados nesses projetos vinculados ao pacto. A equipe do projeto, junto aos participantes da pesquisa, está construindo um conjunto de ações relacionadas à produção e divulgação de registros sensíveis dos encontros e trocas entre os projetos coletivos parceiros do pacto, suas equipes e participantes. Esses materiais serão tratados por processos de curadoria inspirados nos que acontecem no campo das artes, para serem disponibilizados numa plataforma digital e em encontros e mostras de cunho artístico-cultural, que permitam compartilhamentos presenciais. Essa pesquisa foi proposta porque, com a convivência e o investimento nesse campo de interface, entendemos que tornar público este modo de trabalho e as produções que acontecem ali favorece a criação de pistas para a multiplicação de metodologias de resistência e enfrentamento de processos institucionais que enrijecem os jeitos de fazer e de ser juntos, não admite modos de fazer diferentes e padronizam os acontecimentos da vida em setores, as chamadas especialidades. Lutar para uma mudança nesse sentido aprimora também as tecnologias de cuidado e as estratégias de formação profissional no campo dessa interface. Acompanhar esse processo de fortalecimento de redes e invenção de dispositivos de registro e publicização cria condições para a pesquisa de outras metodologias de ensino e tecnologias socioculturais. A interface arte, corpo, saúde e cultura é um campo amplo de atuação em terapia ocupacional, com muitas possibilidades de ampliação e invenção. Contamos um pouco do que fazemos no curso de graduação em terapia ocupacional da Faculdade de Medicina da USP e te estendemos um convite para conhecer mais e participar dessa construção.